Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo informativo da Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso, Ação Cultural, onde trataremos sobre medidas de acessibilidade para o edital número 11 de 2023, o edital Prêmio de Literatura Mato Grosso, da edição da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL-MT. Nosso bloco de vídeos informativos foca em seguir o artigo 15 da Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022, a Lei Paulo Gustavo, lei que destina recursos para os editais da CECEL-MT. Com entusiasmo e para darmos início, começo me apresentando. Meu nome é Marcos Gontijo, sou um homem branco, cabelos castanhos claros, olhos azuis e tenho 1,73 de altura. Estou usando uma calça e camisa social preta. Ao meu fundo, uma parede verde. Sou licenciado em Letras Libras pela Universidade Federal de Mato Grosso, graduando em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Mato Grosso, especialista em Comunicação, Cultura Organizacional e Tecnologia e especialista em Produção Cultural, Arte e Entretenimento. Atualmente, sou coordenador de acervo, exposições e projetos culturais no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, tradutor e intérprete de Libras no ensino superior no Instituto Federal de Mato Grosso e também atuo como tradutor e intérprete de Libras em projetos culturais e educativos. No canto inferior direito está a minha tela, realizando todo o vídeo informativo na língua brasileira de sinais, a Libras, um formato totalmente acessível para pessoas surdas e ensurdecidas, áudio para pessoas cegas, baixa visão e pessoas não deficientes, além de descrição de todas as informações em tela e legenda. Em tela, teremos todas as projeções conteudistas com fundo branco e letra preta para fácil leitura. Esse vídeo informativo faz parte de um conjunto de produtos a serem entregues pela organização social Ação Cultural, instituição selecionada por meio de edital de chamamento público número 18 de 2024, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, que visa a operacionalização dos recursos da Lei Paulo Gustavo em Mato Grosso. A realização é do Ministério da Cultura e Governo Federal. Em todos os editais da CCLMT das edições da Lei Paulo Gustavo, consta aí com o seguinte item: os projetos devem contar obrigatoriamente com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, nos termos disposto na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com um investimento obrigatório de no mínimo 10% do valor total do projeto. Para começarmos nossa conversa, vamos utilizar a Constituição Federal de 1988, a lei mais importante do nosso país. Ela é como a base de tudo e vai nos ajudar a entender melhor as outras leis e demais espécies normativas que vamos discutir aqui. E pelo artigo 215 dessa Constituição, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Mas quem são esses todos que o Estado garante o direito ao acesso à cultura? Em teoria, o termo todos se refere a toda a humanidade, sem distinção de raça, cor, sexo, origem nacional, religião, opinião política, condição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Ou seja, a lei deve ser aplicada de forma igualitária a todas as pessoas, garantindo os mesmos direitos e deveres. No entanto, na prática, essa igualdade a gente sabe que nem sempre é uma realidade. Ao longo da história, grupos minoritários e marginalizados têm sido sistematicamente descriminalizados e privados dos seus direitos, sendo uma delas a pessoa com deficiência. E para melhorarmos e garantir os direitos desse grupo, temos a Lei Brasileira de Inclusão, que de fato representa aí um marco histórico na luta dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que tem aí o capítulo 9, um capítulo específico sobre o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e o lazer da pessoa com deficiência. E vamos ter aí o artigo 42 ao artigo 44, que é mais focado em nossos objetivos.
os objetivos que o edital pede, que vem assegurar o acesso da pessoa com deficiência a bens culturais, cinema, teatro e outras atividades culturais em um formato acessível, incentiva a participação da pessoa com deficiência em atividades culturais, reserva também espaços acessíveis em locais de evento, como teatro, cinema, auditório, estádio, ginásios de esportes, de forma inclusiva. E aí também com uma boa visibilidade e sinalização adequada. Não adianta promover um local acessível para essa pessoa com deficiência, mas que não seja um local acessível ali, visível. Ela não consiga assistir um show, por exemplo, do mesmo formato que uma pessoa sem deficiência tem. E o que trata o artigo 15 dessa Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022, que é a Lei Paulo Gustavo. Então, o artigo 15 vem falar aí que os entes da federação deverão garantir na implementação dessa lei complementar que os editais, os chamamentos públicos e outras formas de seleção pública de projetos, iniciativa ou espaços que contenham recursos de acessibilidade destinados à pessoa com deficiência incluam a previsão de repassar, no mínimo, 10% a mais do valor originalmente previsto para o apoio a projetos, a iniciativas e a espaços que não contenham recursos de acessibilidade destinados à pessoa com deficiência. Então, vamos compreender aí que a União, os estados, o Distrito Federal e o município, na implementação dessa lei, deve garantir aí, no mínimo, 10% do valor dos projetos que seja destinado à acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, se temos aí 50 mil em um edital, 5 mil desse recurso já é contabilizado para ser destinado para conseguirmos aí garantir a acessibilidade cultural para as pessoas com deficiência. E o que trata a Instrução Normativa do Ministério da Cultura, número 5, de 10 de agosto de 2023. O artigo 1º, essa instrução normativa estabelece as regras e procedimentos para a implementação das ações afirmativas e medidas de acessibilidade de que trata o Decreto 11.525, de 11 de maio de 2023, que regulamenta a Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022, a Lei Paulo Gustavo. E aí tem o artigo 17, que vem falar que os procedimentos públicos de seleção devem prever que o projeto, a iniciativa ou o espaço que concorra à seleção pública ofereça medidas de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, de modo a contemplar aí, primeiro, nas medidas de acessibilidade arquitetônica, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas idosas aos locais que se realizam as atividades culturais e também os espaços acessórios. Nas medidas de acessibilidade comunicacional, os recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço. E terceiro, nas medidas de acessibilidade atitudinal, a contratação de profissionais sensibilizados e capacitados para realizar o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências, e também para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, ali contemplados a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. E o que é acessibilidade cultural para pessoas com deficiência? É um conjunto de medidas que garantem a participação da vida cultural com equiparação de oportunidade. Sendo assim, a pessoa com deficiência vai ter a mesma oportunidade, por exemplo, de conseguir assistir um festival igual uma pessoa sem deficiência. Para exemplificar, em tela temos uma imagem que representa três formas de figuras humanas estilizadas, representadas por círculos na cabeça e retângulos para o corpo. As figuras estão posicionadas sobre plataformas coloridas, uma ao lado da outra. A primeira figura de cor azul, à esquerda, é maior e está sobre uma plataforma
na cor laranja. A segunda figura de cor laranja, no centro, é menor que a primeira e está ali sobre duas plataformas na cor azul. E a terceira figura, da cor azul, à direita, é menor que a segunda, é menor que todos, e está ali sobre três plataformas laranja. E aí, cada uma dessas figuras com ali sua plataforma conseguiu ali que todas ficassem do mesmo tamanho. E aí, essa imagem, por exemplo, se fosse uma foto de um show que aconteceu há alguns dias, por exemplo, o que que essa foto ia apresentar de significado? Ela ia mostrar que o produtor cultural que realizou o show, identificou e reconheceu que seu público tem diferentes necessidades e que ele buscou fornecer o que cada um precisa para ter acesso àquele show e também ter uma boa experiência, igual ali a pessoa sem deficiência, né, teria. E para que a pessoa com deficiência tenha uma experiência cultural e artística completa, o produtor cultural vai precisar seguir os 5 elementos cruciais que compõem uma experiência cultural e artística completa. Primeiro, a fruição, que vai referir-se ao ato de apreciar, desfrutar e experimentar a arte e a cultura. A visitação relaciona-se ao ato de visitar espaços culturais, como museu, teatro e galerias. A participação vai além de uma simples visitação, envolvendo ali a participação ativa em atividades culturais, como oficinas, workshops, grupos de discussão e eventos. A criação refere-se o quê? O ato de produzir obras de arte, seja na música, na dança, nas artes visuais ou em outras áreas. E a difusão relaciona-se aí no processo de divulgação e disseminação da cultura e da arte. E como vou proporcionar acessibilidade em meu projeto? Utilizando no mínimo os 10% do valor total do projeto, conforme descrito no item dos recursos de acessibilidade, no anexo 1, detalhamento do objeto, do edital de seleção pública da CCAMT. Fale, os projetos devem prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade, sendo assegurado para essa finalidade no mínimo 10% do valor total do projeto. Mas daí vem algumas questões para os produtores culturais, por exemplo, que vai aparecer somente na hora de produzir o projeto. Com o valor de 10% é muito pouco para contemplar todos os aspectos que o edital estipula. Ou o valor é muito alto, já vai ter libras e outros recursos de acessibilidade. Não vou gastar tudo, o que que eu vou fazer agora? Primeiro passo é refletir em qual comunidade eu estou inserido e quais as demandas dessa comunidade que eu estou inserido eu posso alcançar. Então, se perguntar, na minha cidade tem surdo? Não, não tem surdo, mas tem cego, autista, cadeirante e outras deficiências. Então, o meu projeto não tem o porquê ter libras. Devemos procurar outras estratégias que contemplam o público da minha comunidade. E aí pense, o meu local é acessível? Sim, meu local é acessível. O que posso melhorar de acessibilidade utilizando os 10% do recurso? E se refletir, a acessibilidade que tem é o suficiente para atingir o público da minha comunidade? Ah, não tem acessibilidade no meu local. O que pode ser feito ali para proporcionar acessibilidade para a pessoa com deficiência? E se refletir, tem outro local da minha comunidade que eu possa realizar o meu projeto? Um local que seja acessível para a pessoa com deficiência? E aí, exemplo, tem algum profissional que tenha deficiência também, que possa contribuir com o meu projeto? Então, tudo isso que eu falei são alguns questionamentos que a gente precisa ter e refletir na hora de fazer o projeto. Mas depois de tudo isso, eu percebi que não tem mais nada que eu possa fazer com a utilização mínima desse recurso.
Já listei o que é possível fazer ao máximo com esses recursos de 10%, que é o que está na legislação, e é o que eu também consigo destinar do meu recurso total, o que me resguarda. Temos o artigo 19 da Instrução Normativa número 5 do Ministério da Cultura, de 10 de agosto de 2023, da Lei Paulo Gustavo, e também descrita nos editais que a utilização do percentual mínimo de 10%, que trata o CAPT, pode ser excepcionalmente dispensada quando 1. For inaplicável em razão às características do objeto cultural. No meu projeto, não é possível ter medidas de acessibilidade nesse momento. De exemplo, um projeto que não vai estar disponível aí ao público de imediato. E 2. Quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto cultural. Então, de exemplo, quando o espaço adotado para o desenvolvimento do objeto cultural já contempla aspectos físicos de acessibilidade aí para compatíveis para sua realização. Então, se não vou utilizar todo o recurso ou não vou utilizar, a própria legislação e os editais me resguardem quanto a isso. Mas esses resguardos não são simplesmente livres. No ato da inscrição, eu preciso apresentar uma justificativa muito bem detalhada para os casos que o percentual mínimo de 10% é inaplicável no meu projeto. Eu preciso explicar o porquê não vou utilizar todo o recurso. Eu preciso apresentar se eu estou cumprindo todos os itens que o edital pede. E se eu vou utilizar esse recurso, eu preciso incluir a rúbrica de acessibilidade na planilha orçamentária. Eu não posso só falar, vai ter acessibilidade, vou utilizar o recurso, mas esse recurso não está descrito na planilha orçamentária também. Ah, mas eu esqueci de colocar ou não coloquei acessibilidade no meu projeto. Eu não previ custos para as ações de acessibilidade na planilha orçamentária. Eu não justifiquei o porquê não atingir o mínimo de 10% do orçamento total. Ou eu não justifiquei que a inserção dos critérios de acessibilidade não é obrigatória no meu projeto. O que que vai acontecer? No processo de avaliação, o parecerista vai proceder com a avaliação e pontuação como de costume. No entanto, na justificativa do parecer, ele deve recomendar ali o ajuste de valores na planilha, conforme é recomendado no edital. Especificamente, deve sugerir a inclusão de, no mínimo, 10% do valor total do orçamento para acessibilidade, podendo aplicar nesse critério de 1 a 2 pontos a menos na sua avaliação, de acordo com o seu entendimento, enfim. E com essa pontuação a menos, vai poder lhe prejudicar a sua classificação. E se, com nota suficiente, dentro do limite de vagas e selecionado, o proponente, o produtor, vai precisar se adequar para ter o seu termo de compromisso assinado. Então, entendendo meus direitos e deveres, o que colocar de acessibilidade em meu projeto? O edital número 11 de 2023 da CCLMT é o Prêmio Literatura Mato Grosso, que vai selecionar obras literárias de autores mato-grossenses para reimpressão ou reedição, tendo aí a distribuição em bibliotecas públicas. E para garantir a acessibilidade a todos os públicos, o que podemos colocar aí? Acessibilidade atitudinal. Então, podemos ter um processo de capacitação oferecendo treinamento para os bibliotecários e outras pessoas envolvidas no projeto, sobre ali a Lei Brasileira de Inclusão e as necessidades da pessoa com deficiência. E também promover a sensibilização sobre a importância da inclusão e o combate ao preconceito. No processo da linguagem, ali na acessibilidade atitudinal, utilizar uma linguagem clara, objetiva e inclusiva em todos os materiais de divulgação e comunicação. Além também de evitar termos pejorativos ou discriminatórios. Na acessibilidade comunicacional, pode ter aí a produção de áudios livros dessas obras literárias, incluir descrições detalhadas de imagens e ilustrações presentes nos livros, videolibras, então ter essas obras literárias com a tradução
na língua brasileira de sinais e também ter livros em braille para a pessoa com deficiência visual. E aí, se possível também, disponibilizar esses livros em formatos digitais acessíveis, como o EPUB, tendo aí recursos de leitura em voz alta e ajuste de fonte e contraste. E reforçando que no ato da inscrição, detalhar muito bem e deixar muito bem claro todas as medidas de acessibilidade que contém em seu projeto. E também lembrar de sempre fazer esse detalhamento dentro da planilha orçamentária. E com toda essa explanação, finalizamos o vídeo informativo Conceitos e Princípios da Acessibilidade Cultural na Lei Paulo Gustavo, em Mato Grosso. E em caso de dúvidas, sugestões ou complemento, deixe nos comentários. Até logo!